Hoje em dia a psiquiatria, ela faz parte da nossa vida, e muito bem que existe a psiquiatria enquanto uma especialidade médica, né? Que faz parte desse contexto, né, da ciência médica, né? E aí nós temos que ver que a psiquiatria ela é um estudo do comportamento do ponto de vista médico, do comportamento, não é do comportamento normal das pessoas, né? A psiquiatria, ela se ocupa justamente quando a pessoa, o ser humano, passa a ter um comportamento anormal, né? E aí, esse comportamento anormal do ponto de vista médico, deixar isso aqui bem claro também, porque às vezes a gente quer fazer interpretação de um bocado de fenômenos sociais, né? Citando até Freud e outros cientistas, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, né? A psiquiatria não está aí para interpretar, né, nem mesmo o sofrimento psíquico normal dos seres humanos. Quer dizer, tem precisão aí de se estudar essa doença, né? A doença psiquiátrica, a doença mental, estudar para que a gente possa fazer uma intervenção naquela pessoa que adoeceu mentalmente, e não só fazer o tratamento, porque são várias etapas. O ser humano adoece com uma doença mental, um transtorno mental, e aí vai se fazer o diagnóstico médico, né? A partir do diagnóstico médico correto, vem a tentativa do tratamento. O tratamento em si leva como objetivo ou diminuir o sofrimento, né? A doença, o transtorno mental, e na maioria dos casos a cura desse transtorno mental, né? E a psiquiatria, ela vai se ocupar principalmente, e aí é o objetivo da minha vinda aqui, da questão da prevenção. Já que nós estamos aqui numa emissora de rádio falando, né, para milhares e milhares de pessoas, né, como, né, e aí no decorrer dessas apresentações nossas aqui, que vão ser todas às segunda-feira, né? Correto. Nesse horário, nós vamos aqui, olha, o que é que eu devo fazer, que é o principal hoje da medicina, a medicina preventiva. E a psiquiatria está aí, que se eu tenho possibilidade de evitar dezenas e dezenas de doenças mentais, né? Eu vou me prevenir, que é para não adoecer e ajudar a minha família a não adoecer. Isso aí a gente vai nessas apresentações, né? Falando todas as segundas-feiras nesse horário, para que a gente não faça aquilo que pode ajudar a desencadear a doença mental. Vou citar aqui um exemplo, né? Já para fazer uma provocação. No caso das drogas, né? No caso da maconha concretamente, que é a droga ilícita hoje mais utilizada no mundo todo, né? E principalmente no Brasil, né? A maconha, ela pode desencadear a loucura, né? O indivíduo jovem, principalmente, ele pode até adoecer, né? Da esquizofrenia, que é a loucura propriamente dita, né? Que o povo chama, mas ele tem lá predisposição para adoecer, mas ele pode não adoecer se ele não fumar maconha. Por exemplo, tem o pai na família que é esquizofrênico, ou a mãe, né? Aí tem um filho. Esse filho tem um potencial, né, de até 50% de adoecer de esquizofrenia, mas uma predisposição. Ele pode não adoecer mesmo tendo um parente próximo doente de esquizofrenia. Pode não adoecer. Agora, se ele usar maconha desde os primeiros anos, 11, 12, 13 anos, né? Ele passa a ter uma possibilidade de 100% de adoecer de esquizofrenia. Poderia não adoecer se não fosse a maconha,
Por isso que nós vamos tratar aqui um tema específico sobre drogas, né? E nesse tema específico vamos tratar principalmente da maconha, que é pra gente, né? Tirar essa questão de que maconha não faz mal, mas maconha faz menos mal do que o cigarro comum, né? É normal, por exemplo, às vezes o paciente ele chega no seu consultório achando que está bem, né? Não tem nenhum problema psiquiátrico, e quando você começa a conversar, aí descobre que realmente ele está precisando de um tratamento? Olha, uma boa porcentagem dos pacientes com transtorno mental, os psicóticos, né? Principalmente aqueles que têm o primeiro surto, que são levados né? Eles não têm o senso crítico, eles pensam, não, eu tô bonzinho, minha mãe, meu pai, os meus parentes aí me pegaram na marra para trazer aqui pro senhor, mas não tenho nada, né? E aí a gente vai começar aquela entrevista, né? Para mostrar que entra aqui nessa minha definição, né? Para mostrar que o comportamento dele está anormal, né? Por exemplo, a criança estava estudando, né? De repente se tornou péssima nos estudos, né? De repente se tornou ou triste ou agressiva na relação em casa com os pais ou com os colegas, né? Ou fica isolada ou passa a ter um comportamento assim antissocial, né? Mas a criança, para ela, aquela pessoa que está doente, parece que não, tá tudo normal. Aí você vai fazer um levantamento, olha, você estudava muito bem, você tinha um bom relacionamento com seus colegas, você não tinha nenhum comportamento agressivo social, e hoje você está fazendo isso. Por que você está fazendo isso, né? E aí vem ele começa a se questionar, realmente eu mudei, né? Isso aí demora, mas isso aí vem a questão que nós vamos tratar também, da questão da relação do médico e do paciente, porque para a gente tratar de um doente, de uma pessoa com transtorno mental, se você já não aceita a condição de doente, quando você é levado a um psiquiatra, aí é que a situação piora. Você tá vendo ali o psiquiatra como seu inimigo, né? Esse cara aqui quer me tratar como doido, ele vem lá com suas drogas também. E aí começa aquele manejo, né? Do paciente, daquela conversa, daquela entrevista, o médico querendo se aproximar do paciente para que ele realmente se sinta que o médico está ali para ajudar, né? Porque mesmo que ele negue a doença, qualquer pessoa, ele tá um sofrimento, ele tá sofrendo muito e ele tá ali precisando de uma intervenção médica eficaz. Aí é a questão que se estabelece na relação médico-paciente. Antes de eu entrar aqui nas perguntas aqui dos nossos ouvintes, pelo WhatsApp, já tem muitas perguntas aqui para o doutor Salomão. Doutor, nem todos nós temos a percepção que o senhor tem de identificar, por exemplo, algum problema naquela pessoa, algum transtorno mental, mas quem está em casa nos ouvindo, por exemplo, existem alguns sinais que aparecem nas pessoas que podemos, por exemplo, detectar que seria um transtorno mental, um início de um transtorno mental? Pode, facilmente, né, Marcos? Isso aí não tem nenhum mistério não, né? Olha, a pessoa normalmente, né, comumente a pessoa tem um comportamento dentro de casa, na escola, no trabalho, né, no meio da sociedade, ela tem um comportamento que todos nós conhecemos, equilibrado, né? Agora, de repente, essa pessoa, né, ela muda estranhamente de uma forma muito forte o seu comportamento. É isso que eu estou dizendo, o comportamento anormal. E aí nós, os familiares, os amigos, devemos prestar atenção para esse comportamento, né, anormal. O que é esse comportamento anormal? Eu estudo bem, a criança, de repente passo a ter um péssimo aproveitamento na escola. De repente eu não quero ir mais para a escola. Eu gostava de festa, eu gostava de me divertir. De repente eu me isolo e não tenho mais aquele contato, prefiro ficar isolado. Mudou o comportamento, a família está vendo que está. Ou então o seguinte, eu era um jovem, uma pessoa calma, tranquila, bem relacionada com as pessoas, né? E de repente eu me torno uma pessoa agressiva, hostil, né?
as pessoas mais queridas, por exemplo, no comportamento de uma pessoa que sofre de esquizofrenia ou de uma outra psicose equivalente, se tornar, por exemplo, as pessoas que eu amo mais, pai, mãe, esposo, esposa, né? Eu passo a ter um comportamento agressivo em relação aos meus pais, né? Em relação às pessoas que eu quero mais bem. Aí as famílias ficam chocadas, meu Deus do céu, como é que meu filho, como é que meu esposo, né? Tá dizendo uma coisa dessa, né? Quer dizer, uma mudança total do comportamento humano. E isso aí é perceptível, meu Deus do céu, quem é que não percebe isso, né? A mesma coisa a pessoa que é alegre, brincalhona, né? Se diverte com todo mundo e de repente aquela pessoa se isola do mundo, né? Uma tristeza profunda, que todo mundo percebe que a pessoa tá triste, né? E aí a gente tenta ajudar, pergunta, levanta a cabeça, não, isso aí você não tem nada demais, você vai superar essas coisas. Ora, mas se o sujeito não supera esse estado de tristeza profunda, de sofrimento grande, né? Então é preciso que a família já desconfie que essa pessoa é uma pessoa doente, tá? Que ela está doente e está precisando de uma ajuda qualificada e eficaz. Pergunta ao doutor Salomão se quem tem transtorno bipolar pode ter uma vida normal. Ela explica, porque tem uma amiga que está no 6º ano de medicina e tem direto transtorno bipolar. Ela toma 5 comprimidos por dia, tarja preta. Ela tem condições de exercer a profissão porque ela tenta direto tirar a sua própria vida. Isso é um caso para ser tratado com um psiquiatra? Ela também é agressiva com os pais e irmãos. Eu primeiro quero corrigir aí, tratar transtorno bipolar com 6, ela disse 6 remédios. 5 comprimidos tarja preta por dia. Tarja preta, quer dizer, de uma caixa, eu devo estar entendendo por quê? Porque se ela for usar 5 comprimidos diferentes da tarja preta, né? O tratamento dela está completamente errado, né? Porque hoje, nos casos dos transtornos bipolar, porque o bipolar ele tem a mania num determinado momento, é aquela pessoa que de repente muda, né? Fica eufórico, alegre demais, fala demais, né? Com ideias megalomaníacas, aquelas coisas bem, né? A capacidade de fazer não tem, dorme pouco, né? E aquela coisa é a seguinte, essas pessoas têm essa coisa. E o tratamento do bipolar na fase maníaca é né? E o oposto, né? Por isso que a doença é da mania é a tristeza. É aquela fase mesmo que o paciente entra, não tem vontade de nada, uma tristeza profunda, ele está completamente sem vontade, apático a tudo, não reage às emoções positivas. Essa aí é a fase depressiva, né? Do transtorno bipolar. Aí o tratamento já vai ser outro, né? O bipolar, respondendo diretamente à pergunta, o bipolar é uma pessoa que pode ter, ele estabiliza o quadro dele, ele volta a ser uma pessoa perfeitamente normal, pode trabalhar, e a vida está cheia de pessoas bipolares, que a gente não sabe nem precisa, vai divulgar, porque hoje é uma vulgaridade. Antigamente as pessoas, eu sou bipolar, fulano é bipolar. Olha, não precisa você estar diagnosticando ou divulgando o seu diagnóstico para ninguém, né? Porque numa sociedade preconceituosa que nós vivemos, você admitir que é isso ou aquilo sem necessidade de divulgação do seu diagnóstico, né? Porque quando nós damos um atestado a uma pessoa que tem um transtorno bipolar, nós médicos, precisamos de autorização ou do paciente ou de um familiar para divulgar aquele diagnóstico, porque é proibido você divulgar, né? Para justamente evitar o preconceito. Não, fulano bipolar, nós não aceitamos nesse emprego aqui. E os bipolares são pessoas, né? Geralmente muito inteligentes. Nós temos aí esses artistas de televisão, né? Pessoas altamente qualificadas que trabalham, são pessoas bipolares, tomam os remédios dele, às vezes tomam mais de que 5 comprimidos por dia, só não acredito que eles tomam 5 comprimidos de tarja preta, né?
Eu não tenho nenhum preconceito com tarja preta, mas nós vamos um dia falar sobre só esses comprimidos que as pessoas tomam vulgarmente, principalmente o Rivotril, Clonazepam, Lorazepam, Lorax, Bromazepam, Somalho, um catatal de remédio que não são prescritos pelos os psiquiatras no tratamento, só quando é realmente necessário, né? Mas nós não recomendamos ficar em uso dos chamados benzodiazepínicos, desses remédios tranquilizadores, porque os efeitos sobre a questão da memória vão vir depois, né? Agora, nós usamos 30 dias, 60 dias no máximo, procurando, enquanto o paciente vence mais aquele período da ansiedade dele, né? Nós utilizamos o ansiolítico para depois tratarmos com drogas que causam menos dependência. Então, no caso aqui da amiga dela, ela pode tranquilamente concluir o seu curso de medicina, ser uma grande profissional, mesmo sendo bipolar, né? Nós temos grandes médicos no Rio Grande do Norte que são bipolares e trabalham, né? No caso dela, o ideal é mudar esse tratamento, né? Com 5 comprimidos, tarja preta não dá. Não, se ela é bipolar, certamente ela tem um psiquiatra dela. Certamente. Ok. Tem outra pergunta aqui, ainda sobre o transtorno bipolar. A pessoa já nasce ou surge na adolescência? Não, a doença geralmente tanto a esquizofrenia como o bipolar, né? É o seguinte, o sujeito nasce com a predisposição. Mas não é obrigatoriamente que vai desencadear essa doença, não. Geralmente os transtornos esquizofrênicos, os transtornos depressivos, maníacos, eles surgem, né? O primeiro surto, vamos chamar assim, ou a primeira manifestação se dá entre os 11, os 13 anos até os 15 anos de idade. Bom dia, Marcos Dantas. Gostaria de, se possível, perguntar ao doutor Salomão, os CAPs estão resolvendo as demandas psiquiátricas da nossa região? Nós vamos falar aqui, nós já temos falado muito, né? Depois dessa reforma, da reforma psiquiátrica, né? Que eu já tive aqui a oportunidade de falar, infelizmente ainda não atendeu, né? Não atende essa demanda, porque na questão pública, né? Porque eu acho que o elo maior da questão da assistência psiquiátrica está no serviço público. Nós, psiquiatras que trabalhamos em consultórios particulares, para nós atendemos uma demanda que vem de pessoas que têm condições de pagar uma consulta. Mas quem que deve ter um acompanhamento público é muito deficitário. Porque, por exemplo, Caicó, infelizmente, só tem médico no serviço público uma vez por semana, né? Um pela prefeitura, que parece que é o doutor Francisco, que atende aos sábados, lá no posto de saúde, pela prefeitura. Aí tem o CAPS, que tem também um médico, mas que vem para atender aquela demanda restrita do CAPS, né? E mais 2 que vêm, né? Os outros psiquiatras que vêm aqui para Caicó são médicos que vêm para sua clínica privada, né? Ok, doutor, eu quero aqui agradecer, dizer que é um prazer receber você aqui. Estaremos aqui todas as segundas-feiras tratando de temas específicos sobre a psiquiatria, e por hoje já deu para o ouvinte perceber que nós iremos tratar aqui de muitos assuntos que interessam com certeza a você, e de repente muitas vezes, como disse o produtor Salomão, as pessoas não têm conhecimento, acabam se identificando com o transtorno, com o problema, quando ele é exposto através aqui das nossas informações. E é um prazer ter você conosco. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu só queria, que a gente houvesse também, como nós precisamos de ter uma interação muito grande com os nossos pacientes, médico-paciente, eu gostaria de fazer uma interação muito grande entre eu, que sou psiquiatra e vou estar aqui toda segunda-feira, né? Uma interação com os ouvintes da Rural, para a gente, inclusive, mandando perguntas ou mandando sugestões para a gente abordar temas específicos que vocês queiram, né? Porque eu não completei a questão, mas rapidamente, a psiquiatria, o psiquiatra, ele não só trata do esquizofrênico, do bipolar, nós tratamos de todas as mudanças do comportamento do ponto de vista psiquiátrico, né? Causado por outras doenças, né? Por exemplo, a pessoa que está com câncer, né? A pessoa que está com câncer, ela tem uma depressão, ela tem uma ansiedade. A pessoa que sofre de diabetes, ela tem os transtornos específicos, né? Psiquiátricos, que também deve se tratar. E aí nós vamos analisar
A psiquiatria hoje entra de uma forma geral em todas as especialidades médicas, dando uma colaboração muito grande. Por exemplo, as pessoas que sofrem de dores terríveis, né? Fibromialgia, por exemplo, quem melhor trata da fibromialgia são os neurologistas, né? Os acupunturistas e os psiquiatras, porque o remédio específico para fibromialgia, que são aquelas dores que dói o corpo todo, né? Os remédios são antidepressivos, né? Então nós vamos estar aqui para abordar esses temas que vocês podem mandar aí a sugestão para o Marcos, né? O senhor pediu, já tem aqui um ouvinte sugerindo a síndrome do pânico, o excesso de ansiedade. Pronto, nós vamos nos preparar para na próxima vez a síndrome do pânico, né? Que hoje é a coisa mais comum. A pessoa já entra, às vezes está com a ansiedade generalizada, às vezes a pessoa tem até um surto psicótico, mas já entra no consultório dizendo: doutor, eu estou sofrendo do síndrome do pânico, né? Se um médico for assim, displicente, ele vai acreditar que o paciente está com síndrome do pânico. Mas nós temos que procurar que poucos são os que chegam lá com síndrome do pânico. Ok, então dizer que é nosso ouvinte que não fica ansiosa, segunda-feira você fala sobre a ansiedade. Vamos falar programa, com né? síndrome de pânico especificamente, né?